essa nossa segunda palestra hoje. Nós vamos falar sobre relações de gênero no campo e divisão sexual do trabalho. A nossa palestrante é Edna Calabresa Martins, pedagoga, educadora social e popular, ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras e do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, conselheira do CEDIMES, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher do Estado do Espírito Santo. Seja bem-vinda, Edna, muito obrigada. Esteja à vontade, pode começar. Bem, boa tarde a todas e a todos, né? Eu queria primeiramente agradecer esse convite, né? A Patrícia da SEAG, que é minha companheira de alguns organismos, né, governamentais, e para além disso que a Alessandra falou, eu também componho a Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, né, que é um órgão que monitora o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Estado do Espírito Santo. Esse pacto ele tem a perspectiva de implementar políticas públicas para a gente, né, equacionar na vida dos homens e mulheres desse Estado a realidade e a transformação desse fenômeno social. E também, pelo Conselho Estadual, representando o Conselho Estadual, eu estou no Fórum Estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo, e esse fórum, além de debater e buscar implementar políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo, também coordena todo o processo das unidades móveis, que são 2 ônibus que já estão há 2 anos visitando as comunidades rurais, com a perspectiva de realizar um trabalho de prevenção, né, e de também atendimento às mulheres do campo vítimas de violência. Bem, eu queria dizer para vocês que eu sou militante do movimento feminista, né, militante ativista, e o nome que, né, porque quando eu comecei era um nome, hoje, né, as nomenclaturas vão mudando. Eu tenho 40 anos de militância, né, e de ativismo, não no movimento feminista, eu comecei no movimento estudantil. Minha ligação com o campo é um pouco da minha identidade de formação, né, na vida. Né, eu nasci numa comunidade rural chamada São Vicente de Paula, que fica a 40 quilômetros de Cachoeiro Itapemirim, da sede de Cachoeiro Itapemirim. Morei lá e vivi parte da minha adolescência lá, e depois a gente, né, como o caminho de muitos, a gente migrou para a cidade. Né? Sou uma ativista do movimento feminista, por perspectiva de vida, né? Por isso eu vou hoje trabalhar, né, esse tema me solicitado muito da perspectiva da minha prática política. Né? Lógico que a teoria ela é fundamental para a gente explicar toda a realidade social e os fenômenos que adentram essa realidade social, né? E no feminismo a gente já construiu ao longo dos últimos 50 anos no Brasil uma gama imensa de teoria crítica sobre a realidade das mulheres e das relações sociais de gênero. Então, aproveitem esses momentos, porque depois caiam aí, né, nos estudos, porque é muito importante, o conhecimento abre horizontes, né, e a teoria crítica também, ela nos explica, não é certo? Muitas das realidades que a gente, ao longo da história humana, foi sendo construída como natural, né, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, né, e que não são naturais, né, que foram dadas por diversos sistemas, né, construídos pela própria espécie humana, né, e isso é importante a gente colocar, porque nada disso, né, cai do céu, é a própria humanidade, homens e mulheres, que vão, ao longo do tempo, né, construindo a sua história, uma história boa, mas também histórias que constroem fenômenos muito ruins, né, e que geram uma realidade de opressão, de dominação, de discriminação e até mesmo de violência. Então, é dessa perspectiva, né, que eu vou dialogar aqui com vocês, né. Eu não sou a que sei tudo sobre essa realidade, né? A teoria crítica, ela é, para mim,
uma perspectiva de adentrar mais o conhecimento, né, para a prática política. E eu lido muito com as mulheres do campo, né? Eu fiz uma opção para, a partir da minha identidade, de ter essa atuação com as mulheres do campo. Então, me relaciono muito com o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Já trabalhei por 2 vezes na Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Me relaciono muito bem com o movimento de mulheres camponesa, com as companheiras do MST, do MPA, da Racefaz, né? Sou participante de vários encontros das mulheres das escolas famílias agrícolas que estão na minha agenda. Esse ano eu estou triste porque não posso ir, porque eu acho que essa convivência com as mulheres do campo faz também com que a gente possa aprender muito sobre o olhar delas, o enxergar, o falar, o transmitir a vivência delas dentro dessa realidade, tá certo? Então, assim, lógico que a gente se embasa em estudos, né, teóricos, mas tem muita coisa também que eu vou trazer para vocês que é dessa vivência, e eu acho que a nossa troca é isso, né? Do que vocês vivem, que vai ser depois, né, e o que eu vou vivendo também. É importante dizer que o que transforma, né, e aí isso é bom ficar muito nítido, né, não é a teoria, tá certo? É a prática política, é o movimento que transforma. Então, todos nós, mulheres e homens, somos sujeitos nessa transformação. Nós podemos seguir esse caminho para a transformação, como nós podemos também, né, dentro do ponto de vista de que nós somos sujeitos políticos, nós podemos, né, querer, né, manter essa condição de dominação, de exploração e de opressão que a gente vivencia. Bem, eu acompanhei a aula da Emily passada, ela já colocou algumas questões, eu vou voltar em algumas, né, que eu acho que é importante para a gente caminhar. Vocês estão me ouvindo bem aí, Alessandra e Patrícia? Tá direitinho? Tá ótimo, mas eu acho que o seu WhatsApp está logado no computador e aí toda hora está dando aquela chamada do WhatsApp. Então, eu vou desligar o celular. Vamos lá. Então tá. Bem, eu queria começar falando de Margarida Maria Alves. Hoje é 12 de agosto. Em 12 de agosto de 1983, Margarida Maria Alves foi assassinada, né, na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba, porque ousou lutar contra um sistema dado, né, e ousou organizar a luta dos trabalhadores rurais, né, por melhores condições de vida. Então, a sua vida foi ceifada, né, como de muitos e muitos, né, trabalhadores e muitas trabalhadoras. E hoje, inclusive, nesse horário está tendo também, né, um ato de comemoração dos 20 anos da Marcha das Margaridas, né? Eu tenho a felicidade de ter participado aí efetivamente na construção de todas as 6 marchas e de estar também hoje num grupo de trabalho que está construindo a memória dessas marchas. Então, eu queria trazer essa memória que é importante, porque para além de nós que estamos aqui hoje, alguns deram a sua vida para que a gente pudesse transformar essa realidade, né? E Margarida foi uma dessas, né? Uma dessas que nós temos que manter presente a sua história, inclusive no sentido de nos animar, né, para os percalços que a gente vai encontrando nas estradas, né, de transformação. Deixa eu ver se eu vou lidar com isso aqui bem. Vamos ver? Bem, eu vou fazer um caminho com vocês, 3 momentos, né? Vou passar, não vou aprofundar algumas coisas, e eu acho que depois, qualquer coisa, estou à disposição para a gente poder dialogar, fora aqui desses momentos, né? Quando a gente se encontrar aí pelas estradas da vida. Eu vou trazer um pouco o resgate, né, da formação da humanidade na pré-história, porque isso tem muito a ver, não é, com o nosso sistema de agricultura hoje, muito das vivências que a agricultura familiar tem no cotidiano, está lá, vem daquela época, e é importante, né, a gente sempre estar lembrando
inclusive para poder fazer uma análise melhor, né, das relações sociais. E é na pré-história que a gente constrói, né? E aí, quando eu falo gente, é a humanidade, tá? Que a humanidade constrói, tá certo? O seu primeiro sistema, né, de classes, um sistema de exploração e opressão. E vou passar um pouco depois pela perspectiva de conceituar gênero de forma muito simples, porque eu gosto de trabalhar muito essa conceituação um pouco fora daquelas escritas e narrativas acadêmicas que às vezes vem, né, demanda muita concentração de todas nós, né, e todos nós. E depois vou entrar na questão da divisão sexual do trabalho no campo, para a gente dialogar um pouquinho mais dentro dessa realidade que todos e todas vivenciam aqui, né? Às vezes não tem uma análise, um olhar para essa análise no cotidiano. Bem, a vida nos ensina que fazer a leitura da realidade é fundamental para sabermos como intervir. Não há, tá certo, como construir qualquer tipo de intervenção se a gente não conhecer essa realidade. Quanto melhor fazemos a leitura do mundo, mais sujeitos e sujeitas nós somos. E uma das coisas que a gente está transformando para o feminino o sujeito político, né, e sim a sujeita política, é para evidenciar o papel da mulher enquanto construtora da história, né? Nós somos invisíveis ainda como construtora da história, né? E eu falo ainda porque nós estamos começando um processo de resgate. Muitas dessas mulheres que construíram a história humana, a gente não vai conseguir recuperar a sua memória, mas é importante dizer que as mulheres sempre estiveram nesse processo, tá certo? Isto é melhor nos movimentar no sentido de mantermos o que consideramos bom para a nossa vida. Então, assim, a história também tem isso, né? Ao construir uma história, é preciso que cada uma de nós define qual o caminho que a gente, né, escolhe nela, tá certo? E o que a gente quer manter de bom nesse processo da história, mas também, né, o que tem, né, de transformar do que a gente acha que é injusto e errado. E aí o que a gente acha está muitas vezes na perspectiva da individualidade. E a transformação, para além, tá certo, da construção no cotidiano, ela também depende muito da sua decisão de vida e depende muito de você querer, em cada local, espaço e situação que você está vivendo, fazer essa transformação. E a gente vive, né, infelizmente, ainda muitas situações de injustiça no Brasil e no mundo, né? Então, vamos lá. Bem, o ensinamento da vida proporciona que vale tanto para o cotidiano de cada um de nós, né, nas diversas relações sociais que vivemos, seja com companheiros e companheiras, e aí, gente, eu não chamo de marido e mulher, não, tá? Eu já tenho mudado essa linguagem, porque tem uma perspectiva de posse muito grande nessas relações, né? Mas respeito muito como cada um se coloca, né? Colegas de trabalho, filhas e filhas, parentes, vizinhos, né? Quando na luta que travamos, na perspectiva de construir uma sociedade livre de qualquer tipo de exploração, dominação, discriminação e violência. E aí vocês podem dizer, mas isso não vai acontecer. Bem, pode ser que eu não veja, mas eu creio e sonho, tá certo? E construo a minha vida no sentido de buscar essa sociedade, né, onde a gente possa viver essa realidade, né? Se não for eu, será os que virão. Certamente as mulheres lá da pré-história não sabiam que nós hoje, né, teríamos essa condição de vida, mas fizeram todo o seu processo de compromisso, né, e de busca para essa transformação a partir da realidade de opressão, né? Com essa reflexão, procuraremos dialogar e socializar um pouco do muito que aprendemos com a nossa militância e ativismo, que passa por estudos, mas também pela prática política nos movimentos de mulheres e feminista. E principalmente com as mulheres agricultoras, camponesas, pescadoras, assalariadas rurais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Bem, eu vivencio um pouco dessa realidade toda, né? Então, isso me
me fortalece para poder dialogar um pouco mais, né? Isso aqui na perspectiva do diálogo, porque o saber ele é constante, né? Você tem que adquiri-lo cotidianamente. Bem, segundo a maioria dos antropólogos, o ser humano habita esse planeta há mais de 2 milhões de anos. Mais de 3/4 desse tempo, a nossa espécie passou na cultura de coleta e de caça aos pequenos animais, né? Nessas sociedades, não havia necessidade de força física para a sobrevivência. E nelas, as mulheres possuíam um lugar central, né? Nas sociedades, eu já pulo, né? Aí é do paleolítico para o neolítico, tá certo? Nas sociedades de caça, os grandes animais que sucedem a essas mais primitivas, né, realidades em que a força física é essencial, é que se inicia a supremacia masculina, né? Os antropólogos dizem que não tem na história humana ainda comprovado qual é o momento certo, tá? Se pressupõe a partir do uso da força física no período neolítico, tá certo? Por quê? Porque pela condição do corpo das mulheres, o desenvolvimento do seu corpo e a sua condição de gerar uma nova vida, né? Quem saía para caçar os animais eram os homens, né? Então, as mulheres elas ficavam muito na perspectiva do que a gente chama de cavernas, tá? Ela não tinha conhecimento do funcionamento do seu corpo, mas ela sabia que naquela realidade ela não tinha condições, tá certo? De sair para o espaço público e também utilizar sua força física, tá certo? Para caçar os grandes animais. Mas nem nas sociedades de coleta, que são as sociedades anteriores, nem nas de caça, se conhecia a função masculina na procriação. E esse tempo dessas sociedades, tá certo? Os homens e as mulheres se relacionavam sexualmente, mas eles não tinham esse conhecimento de como isso funcionava no corpo, como biologicamente isso funcionava, né? Também, nas sociedades de caça, a mulher era considerada um ser sagrado, que possuía o privilégio dado pelos deuses ou pelas deusas, tá certo? De reproduzir a espécie. Nós temos hoje no mundo ainda muitas sociedades, tá certo? Que tem uma organização ainda muito parecida com esse período pré-histórico, onde a cultuação ao divino ele se dá através das deusas, né? Se vocês procurarem em livros de histórias, por exemplo, africanos, a gente encontra muitas organizações societárias, tá certo? Onde ainda se vivencia essa realidade, né? Então, assim, como não tinha uma explicação do funcionamento do corpo, a lógica, né, de explicação para o processo de gerar uma nova vida, tá certo? Da maternidade das mulheres vinha a partir da perspectiva divina. Como também era divino a relação da espécie humana com a natureza, tá certo? Tudo, e se vocês olharem as comunidades indígenas, a gente vai vivenciar isso, né, que ainda existe essa perspectiva da relação divina com a natureza. E isso vem lá de trás, né? Porque naquele tempo não existiam as religiões como a gente conhece hoje, mas existia o respeito, tá certo, ao divino. E o divino era o quê? O divino era a natureza e como ela se colocava através dos seus fenômenos. Então, um trovão era algo divino, né? O céu estrelado era algo divino, não se tinha uma explicação científica, né? A própria espécie ela estava ainda em processo de transformação. E quanto às sociedades de coleta, né, na época das sociedades, as mulheres mantinham uma espécie de poder, mas eram diferentes da cultura patriarcal, não existia uma relação hierárquica de dominação. Essas culturas primitivas tinham de ser cooperativas, tá certo? Para poder sobreviver em condições hostis. Elas funcionavam como cooperativas, né? E, portanto, não havia coerção ou centralização, mas rodízio de lideranças.
e as relações entre homens e mulheres eram mais fluidas do que viriam a ser nas futuras sociedades patriarcais. Como que funcionava isso? Na realidade, essa época é o que a gente chama de sociedades matrilineares. Pela perspectiva de reproduzir a vida e da mulher ser considerada divina, ela tinha, né, nessa sociedade um poder grande, tá certo? Ela era muito respeitada. Mas isso não tinha uma perspectiva de poder hierárquico, de mando, né? O tipo de sociedade funcionava de forma coletiva, de forma cooperada, né? Onde cada um tinha o seu papel, tinha a sua atribuição naquela sociedade, mas isso não dava mais ou menos poder a um ou outro sexo, tá certo? Nos grupos matrilineares, né, que era onde, aquilo que eu falei para vocês, muita gente fala que eram sociedades matriarcais. Não eram sociedades matriarcais, os antropólogos, né, já chegaram a essa perspectiva científica, porque se fosse uma sociedade matriarcal, as mulheres teriam essa relação de poder hierárquico, né? Na linguagem popular, no senso comum, elas mandariam nos homens, e não era isso que acontecia, tá certo? As formas de associação entre homens e mulheres não incluíam nem a transmissão do poder, nem a transmissão da herança, por isso a liberdade em termos sexuais era maior, tá certo? Os estudiosos nominam essas sociedades como sociedades poligâmicas, tá certo? Nas relações sociais, sexuais, eram também um povo nômade, né? Então, eles caminhavam, paravam em certos locais, usufruíam do que a natureza lhe dava nas sociedades de colheita, depois, em relação às sociedades de caça, também usufruíam desse processo, tá certo? E aí, quando se extinguiam a condição ali deles se alimentarem, eles seguiam, né, pelo território. Então, essa é uma época que se sabia, na realidade, sobre a perspectiva de reprodução da vida humana, quem era a mãe, e não quem era o pai, tá certo? E nessa perspectiva, muitos antropólogos colocam, né, que o tempo de vida da espécie humana dessa época era até 29 anos. Né? No máximo, já achei texto falando em 32 anos, porque se dava muito as relações, a perspectiva da relação sexual através das relações consanguíneas parental. Né? Então, eu podia encontrar, e eles também, nessa época, eles mudavam muito de clãs, encontravam outras pessoas, e aí iam se dividindo. Então, calhava, às vezes, de uma mãe se relacionar, né, sexualmente com o filho, e isso incidia sobre o tempo de vida da espécie humana. Né? Nesse tempo também não existiam disputas, nem a perspectiva da pressão populacional, que vocês muito bem do campo sabem que isso tem toda uma construção teórica, né, sobre a perspectiva da população e que está muito ligada à perspectiva de alimentação, né? Nem tinham essa perspectiva de disputar conquistas de novos territórios, né? E eles viviam de forma nômade, né? Um homem ainda não conhece, mesmo nas sociedades de classe, já no processo mais avançado, né, a sua função reprodutora, crê que as mulheres ficam grávidas por causa dos deuses, e aí ainda se conserva, né, o poder de decisão muito nas mulheres. Vamos lá. Deixa eu falar dessa figurinha para vocês aqui. Essa é a Lucy, vou apresentar para vocês, não sei se alguém já conheceu. Lucy é a primeira hominídea encontrada no Brasil, foi encontrada no território do Maranhão, se a minha memória não me falha, tá certo? É essa aqui, né? Mas a tecnologia, né, construiu um rosto para Lucy. Então, para vocês verem o que são nossos ancestrais, tá certo? E é muito importante, foi encontrado um outro fóssil em Minas, que se chama Luzia. Eu não coloquei a foto porque ia ficar muito cheio, tá certo? Então, nós temos... E é praticamente um dos primeiros fósseis de mulheres encontrado a partir desse período.
Mulheres também devem ter sido as primeiras plantadoras e as primeiras ceramistas, mas foram os homens que, a partir da invenção do arado, sistematizaram as atividades agrícolas. Iniciaram uma nova era, a era agrária, e com ela a história em que vivemos hoje. Então, assim, há muitos estudiosos que afirmam, há outros que dizem que não há como afirmar, mas que é a mulher que descobriu a agricultura. E eu imagino, pensando de que ela passava muito tempo, a partir da sua condição biológica dentro das cavernas, deve realmente ter observado todo o desenvolvimento, né, que a natureza nos coloca. Né? Então, e muitas das coisas relacionadas, por exemplo, à condição reprodutiva da mulher, muitas vezes colocada nas roças, tem a ver com esse período. Por exemplo, como não tinha uma ciência, como era a perspectiva de contagem para o parto? Era uma perspectiva, as estudiosas nesse campo aí, né, dizem que era pelos ciclos da lua, né? Então, isso, se vocês forem conversar com as mulheres, as mais antigas vão trazendo, tem muito isso, né? Minha avó mesmo, quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, ela dizia, você vai ganhar tal, na lua tal. E era muito interessante isso, porque sabem fazer direitinho o processo matemático, né, e físico dessa realidade. Assim é com as plantas também, o processo, o conhecimento vem dessa época, né, meu avô falava, plantar melancia em tal época, devastar o café em tal época. Então, esse conhecimento vem dessa vivência com a natureza e a perspectiva de conhecer o funcionamento, né, e a organização dessa natureza. Bem, das sociedades de caça a gente passa para a era agrária, né? Para poder arar a terra, os agrupamentos humanos deixam de ser nômades, são obrigados a se tornar sedentários. Isso significa, né, que eles dividem a partir daí a terra. E aí é um marco muito importante, porque é aí que surge o que a gente chama hoje de propriedade privada. Se antes a terra era de todas e todas, a partir das sociedades agrárias, tá certo? A terra passa a ter dono, né? E eles formam as primeiras plantações, começam a estabelecer as primeiras aldeias, depois as cidades-estados, os primeiros estados, e os impérios, como no sentido antigo, né? E hoje que a gente está aí vivenciando, né? As sociedades, então, aí se tornam patriarcais. É nesse período da sociedade, da instalação da sociedade agrária, da descoberta das ferramentas, né? Do arado e de outras ferramentas, tá certo? E da utilização dessas ferramentas na produção agrícola, tá certo? E a questão, né, de posse da terra, que surge a propriedade privada e com ela o patriarcado. Aí vocês podem me perguntar, mas por que surge aí, né? Porque, na realidade, essa condição, os antropólogos dizem que essa realidade de condição de força, né, que foi sendo colocada nesse mundo público pelos homens, também gerou um processo de guerra entre os seres humanos da época, né? E pela condição também de já deixarem de ser nômades e sedentários, eles foram construindo, e isso não tem uma explicação exata, né? Foram construindo esse processo de dizer, esta terra é minha, e aí, logo após as sociedades agrárias, surge o processo de uma sociedade escravista. Por quê? Porque ao guerrear com outras tribos, outros clãs, para ter acesso àquela terra, quem vence a guerra também se torna proprietário dos seres humanos, né? Então, os portadores dos valores e da transmissão de poder são os homens, né? E aí eu quero dizer para os homens que estão aqui que o que a gente vivencia hoje já vem sendo construído lá de trás, né? Então, para vocês verem que são 2 milhões de anos que a gente, né, vem transmitindo todo esse processo, que não é fácil de desconstruir 2 milhões de anos na história humana, tá certo?
Bem, já não são mais os princípios femininos e masculinos que governam junto o mundo, né? Não há mais aquela divisão de poder coletiva, mas sim o detentor dos meios de produção, a terra e as ferramentas. E também a mão de obra escrava. Nesse contexto, quanto mais filhos, mais soldados, mais mão de obra barata para arar a terra. E as mulheres? Bem, as mulheres tiveram a sua liberdade social e sexual sequestradas. Porque se a gente podia apontar o nariz e ir para onde a gente quisesse. E se a gente se relacionava, tá certo? Sexualmente de forma poligâmica, né? Para poder repassar essa propriedade privada aos seus filhos e filhas, tá certo? É necessário que se saiba quem é o pai, né, de uma nova geração. E aí, se saber quem era a mãe, para se saber quem era o pai, se necessitou sequestrar, né, a liberdade social e sexual das mulheres e controlá-las rigidamente. Aqui, nesse período, surge o que a gente conhece por família, para regulação da propriedade privada. E para que essa regulação ela se desse com mais firmeza, surge o casamento, né? E a era monogâmica para as mulheres. Né? E aí eu coloquei aqui, a mulher era obrigada a sair virgem das mãos do pai para as mãos do marido. Qualquer ruptura desta norma podia significar a morte, porque isso era certeza de que aquele novo ser, tá certo? Ele realmente era daquele homem. Então, a posse, né? A posse da terra e das ferramentas, ela continuaria numa sucessão familiar, tá certo? Assim também é o adultério, né? Então, vocês veem que essa coisa do adultério, né, é uma coisa muito antiga e construída para uma finalidade, né? Um filho de outro homem viria ameaçar a transmissão da herança, que se fazia através da descendência da mulher antigamente, nos períodos anteriores, né? Agora tem que se fazer através do homem. E a mulher, então, fica reduzida ao âmbito doméstico, perde qualquer capacidade de decisão no domínio público e fica inteiramente reservada ao homem. A dicotomia entre privado e público torna-se, então, a origem da dependência econômica das mulheres. Porque aí, né, esse processo de dependência, por sua vez, gera no decorrer das gerações um processo de dominação e submissão que dura até hoje. De matrilinear, né, de uma sociedade onde a gente tinha essa divisão mais igualitária, né, onde não havia uma hierarquização muito forte de poder, a gente constrói o sistema social chamado patriarcado. De agora em diante, quer dizer, desse período, né, escravista, né, em diante, o poder, competitividade, conhecimento, controle, manipulação, abstração e violência, vem tudo junto, né? O amor, a integração com o meio ambiente, com as próprias emoções, são elementos mais desestabilizadores da ordem vigente. Porque é o que acontecia nas sociedades de coletas de caça e um período da agrária, né? O que regia nas relações humanas era o amor, né? Era o respeito ao meio ambiente e a utilização dele, né, de forma comedida para que ele pudesse reproduzir mais para a espécie humana, tá certo? Bem, por isso é preciso precaver-se de todas as maneiras contra a mulher, né? Impedir de interferir nos processos decisórios, fazer com que ela introjete uma ideologia de que estar no espaço doméstico, de que seguir a dominação, de que, aí numa linguagem bem simples, né, porque a gente ouve isso das mulheres, de obedecer o seu marido, o seu pai, seu marido e os homens, tá certo? Foi construído ao longo desse tempo, tá certo? Isso foi introjetado nas novas mulheres, né, que foram nascendo ao longo do tempo. E aí eu queria fazer, né, e isso tudo para convencer
as mulheres da sua própria inferioridade ao longo dos tempos, né? Então, aí também está, para vocês compreenderem, por que nós, mulheres, né, em grande maioria, temos um processo de autoestima muito baixo, tá certo? Porque a perspectiva de perda da autonomia, né, ela foi sendo construída com a perspectiva de nos introjetar ideologicamente, né, através da nossa psique, de que nós somos seres inferiores, tá certo? E eu queria rapidinho ler aqui uma coisa que o Galeano fala, que eu acho que mostra muito bem como que isso foi se dando nos outros tempos, né, de formação da espécie humana, né? Ele diz assim, ó, em épocas remotas, as mulheres sentavam na proa da canoa e os homens na popa. As mulheres caçavam e pescavam. Elas saíam das aldeias e voltavam quando podiam ou quando queriam. Os homens montavam as choças, preparavam a comida, mantinham acesas fogueiras contra o frio, cuidavam dos filhos e curtiam as peles de abrigo. Assim era a vida entre os índios Onas e os Yaganes, na Terra do Fogo. Até que um dia, os homens mataram todas as mulheres. Deixaram somente as meninas, recém-nascidas, que se salvaram desse extermínio. Enquanto elas cresciam, os assassinos lhe diziam e repetiam que servir ao homem era o seu destino. Elas acreditaram. Como também acreditaram suas filhas e as filhas das suas filhas. Então, né, eu acho que esse microconto do Galeano nos mostra como que foi, tá certo, a construção da nossa identidade, né, e como que essa identidade ela vai se colocando nas relações sociais humanas, né? Bem, aí a gente já tem constituído a dominação patriarcal. A gente não tem o capitalismo ainda, porque muita gente acaba não conhecendo essa história, né? A gente vive um período de escravagismo, um período de feudalismo, né? O capitalismo ele vem muito lá na frente, então o patriarcado ele se coloca antes do capitalismo e muitos pensam, né, que ele surge junto com o capitalismo. Não, ele é anterior, tá certo? O primeiro conteúdo da ideia, né, do sistema patriarcal é que nós, mulheres, somos subjetivamente oprimidas e objetivamente exploradas. Tá certo? Subjetivamente, porque a gente constrói ao longo da nossa formação um arcabouço psicológico muito forte na nossa identidade, tá certo? Então, lidar com as mulheres não é só lidar com as condições materiais da vida. É preciso também lidar com as condições subjetivas da vida, tá certo? Vou passar isso aqui para mim ir para frente, que eu não sei. O segundo conteúdo é de que está na opressão e na exploração, tá certo? Que a opressão e a exploração, elas são feitas nas relações sociais e não fora delas. Então, é importante dizer que essa opressão e essa exploração ela só se dá nessas relações sociais entre os seres humanos, ok? Por isso, a dominação não se faz do mesmo jeito sobre todas as mulheres. Varia por classe, então é bom a gente pensar sobre isso, tá certo? Porque no campo a gente também tem diferentes modos de vida, né? Então, tem pessoas com uma condição econômica melhor, outras com uma condição econômica pior, tá certo? Também se dá nas sociedades racistas, vocês vão ver isso com a Ana Paula, e varia por identidade étnico-racial, né? Tanto da população negra, como dos indígenas e de outras populações pelo mundo, né, na perspectiva étnica. Esse sistema de dominação patriarcal se sustenta em cima de mecanismos, através do qual a dominação se reinventa. Então, assim, o que as mulheres vivenciavam, né, de dominação na pré-história, né, na época contemporânea e no moderno, já foi mudando, né, foi se reinventando, foi se reproduzindo, e muita coisa ainda perdura até hoje. Então, por isso que a gente, às vezes, se questiona, mas por que nós estamos no século XXI e ainda acontece isso?
porque isso faz parte da estrutura do sistema patriarcal, por isso que a gente diz que ele é estruturante, né? Nós vamos ter que desestruturar isso tudo para não perdurar, tá certo? Bem, eu vou fazer isso aqui muito rápido, mas isso aqui dá um bom debate, porque o patriarcado, para nós, ele se sustenta em cima de 4 mecanismos que são fundamentais. O primeiro é a prática da violência contra as mulheres para subjugá-las. A violência, ela é um instrumento, tá certo? Para manter a exploração e a dominação de qualquer sistema. Então, não seria diferente com a violência contra as mulheres, né? A violência contra as mulheres, ela tem a função principal de manter esse processo de dominação e de discriminação sobre as mulheres. Então, por isso que a gente precisa olhá-la, precisa discutir, precisa enxergar e trazer para o mundo público. Né? Tem muitos movimentos que diziam na década de 90 que violência contra a mulher era uma lutinha. Então, que isso não era importante. O importante era tratar da economia, do desenvolvimento das forças produtivas, não sei o quê, mas não há como a gente tratar, tá certo, de um processo de transformação com as mulheres sofrendo violência, né? Como também todas as classes oprimidas, como viver com racismo, mas aqui no caso, né, do patriarcado, a violência, ela é um mecanismo fundamental para a manutenção do patriarcado, e por isso que é tão difícil também tratar dessa questão. E no campo, então, eu só quero fazer essa fala, porque eu vi que apareceu com a Emily, né, mas no campo, violência contra a mulher ainda é um mito, ainda está embaixo dos fogões, das mesas, das camas, das cristaleiras, né? Todo mundo sabe, mas ninguém trata, é um espaço que a gente ainda tem que meter a colher, tá certo? Por isso que a gente construiu, né, a gente, as lutadoras, junto com as gestões públicas, construímos, né, uma política pública para começar a tratar disso, né? Porque depois vocês me falam do locais de vocês, mas ainda é um debate, uma discussão, né, com famílias na agricultura familiar, muito incipiente sobre essa realidade. Isso tem um porquê. Né? Isso tem um porquê que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. O controle sobre o nosso corpo é outro mecanismo, né, a sexualidade e a vida reprodutiva das mulheres. Se necessitamos, né, saber quem vai, numa sucessão hereditária, se necessitamos saber quem será, né, a prole que vai tomar conta daquela propriedade, a gente precisa ter controle sobre o corpo das mulheres. Então, o nosso corpo é controlado até hoje por todo mundo. Todo mundo controla o corpo das mulheres, menos as mulheres. As mulheres perderam o poder de decisão sobre o seu corpo, tá certo? Divisão sexual do trabalho. O trabalho ele é fundamental para o desenvolvimento da espécie humana. A própria espécie se desenvolveu a partir do processo, né, cotidiano do trabalho, mas como necessitava, tá certo? Um processo de opressão e de dominação, né? A perspectiva da divisão sexual do trabalho, né, de nos colocarmos como responsável pelo trabalho reprodutivo, nos levou a uma situação de dependência econômica total. Então, essa divisão sexual do trabalho, ela também incide muito sobre a perspectiva da nossa dependência econômica. Não é preciso dizer, né, que em muitos casos nem sempre a dependência econômica é uma realidade para a emancipação, mas é fundamental que as mulheres possam, né, buscar uma outra perspectiva de autonomia sobre as suas vidas quando a gente fala da condição econômica, né? E as relações de poder, a manutenção no âmbito do sistema político e das práticas sociais de interdições à participação política das mulheres. A vida política do ser humano, ela se faz no espaço público. O nosso espaço não é público, o nosso espaço é privado, tá certo? Mesmo nós, mulheres, que já adentramos no espaço público, seja na cidade ou seja no campo, né, que já temos diversas funções, que já estamos no mercado de trabalho, ou que já coordenamos, né, a nossa propriedade,
Mas o espaço de responsabilidade nosso, o espaço no qual nós somos sujeito político é o espaço privado. E no espaço privado, as relações de poder são de dominação, tá certo? E essa dominação, ela também vem para o espaço público, só que ela vem com uma outra lógica de colocar o não acesso das mulheres nessas relações de poder. Então, as relações de poder, elas são muito fortes, e isso explica, por exemplo, a subrepresentação das mulheres, das diversas mulheres, porque quando eu falo de mulheres, eu não falo de uma mulher única. Eu sempre digo que até as japonesas, que todo mundo fala que é igual, porque o olhinho é puxado, também são diferentes, né? Quando a gente fala do sujeito político mulher, nós temos que falar dessa mulher plural, tá certo? Que vivencia diferentes situações nas relações sociais, que vivencia diferentes condições de vida em territórios, né? Então, assim, tem que pensar na mulher plural. Não dá para pensar, e isso foi uma instituição, inclusive, do patriarcado, né, de pensar numa mulher única, porque é um projeto padrão para todos nós que foi construído. Então, para que precisa pensar diferente, se nós temos um padrão a seguir, né? Vamos lá? Edna, desculpa te atrapalhar, só para te avisar que faltam 15 minutos, tá? Tá bom, tá ótimo, ótimo. Bem, o patriarcado, né, é um sistema de estrutura que domina homens e mulheres, né? Eu vou pular isso aqui, mas depois vocês vão ter... não, voltemos aqui. Eu já vou entrar. Bem, a partir de um certo tempo histórico, né, nós começamos a questionar isso, nós, as mulheres. Então, eu queria dizer para vocês que muito da transformação da história das mulheres reside sobre as mulheres, né? Nós teremos muitos companheiros solidários na nossa luta, que buscarão transformação também, e nós colaboramos nesse processo, porque eu sempre digo que quando uma mulher ela avança, nenhum homem retrocede, né, no sentido de perder a sua perspectiva masculina, né? Ele retrocede porque ele não vai poder mais exercer um sistema de dominação, ele vai ter que assumir certas funções colocadas sempre para as mulheres, mas ele não retrocede enquanto ser humano, tá certo? Buscando uma transformação real. Ele avança, né? E na busca de um viver e um bem comum, né? As relações humanitárias, né, permeadas pelo amor, são fundamentais, né? Então, eu sempre digo isso. Mas o sujeito político da transformação está nas mulheres, né? Os homens vão ser solidários, mas o sistema patriarcal ainda exige deles, tá certo? Que eles sejam os sujeitos da opressão e da dominação. Essa é uma realidade efetiva no século XXI. Por isso que a gente encontra muitas vezes essas dificuldades de debater essa situação, né? Bem, da sociedade capitalista na qual vivemos hoje até o meado da década de 70 do século XX, essas diferenças entre homens e mulheres eram majoritariamente explicadas e aceitas por diversas visões. Aí, que essas visões, na realidade, é como se deu a construção do projeto padrão patriarcal, né? Trazendo para a linguagem da nossa vida. O que é o projeto padrão patriarcal para as mulheres? É que a gente nasça, vai se constituindo enquanto mulher, nós somos preparadas para cuidar da vida reprodutiva, né? Alçamos a nossa juventude buscando um outro ser humano, o macho, para vivermos, vamos nos unirmos a ele através do casamento, tá certo? E vamos reproduzir a vida na perspectiva da maternidade. Ao adentrarmos esse projeto padrão, nós vamos cumprindo mais diferentes etapas, tá certo? O que o patriarcado, né, capitalista, racista, colocou para nós, tá certo? As mulheres que não estão
nesse processo, né, contínuo, e não cumprem esse projeto padrão patriarcal, elas estão fora da ordem. E elas são questionadas nessa ordem, né? Uma jovem de 23, 24 anos que não casou, até hoje ainda tem que ouvir, né? E aí, vai ficar com a titia? Tá solteirona? Né? Um casal que resolve ter um filho mais tarde, há uma cobrança enorme. E aí, não vão me dar neto? Não vai ter filho? Né? Então, assim, e isso é muito em cima das mulheres. Os homens, né? Às vezes há hoje uma cobrança, mas muito menor, tá certo? Então, assim, como que esse processo padrão ele foi sendo construído? Né? Numa concepção religiosa, identificando a mulher como subproduto do homem, já que nós fomos construídos da costela do Adão, né? E a gente ouve isso até hoje ainda, né? Da perspectiva biológica, definindo a mulher como inferior ao homem do ponto de vista da força física, pelas diferenças sexuais, como um ser inábil para o desenvolvimento do pensamento, porque a mulher é sempre considerada do umbigo para baixo, como se a gente não tivesse condições de desenvolver as nossas faculdades mentais, né? Econômica, que confere ao homem o espaço da produção e o papel responsável pelo sustento da família, né? E a mulher, o papel da reprodução cultural, biológica e da força de trabalho, porque quem tem que cuidar da reprodução da força de trabalho somos nós, e no capitalismo isso incide muito pesado, tá certo? E a perspectiva cultural, definindo características e hábitos, costumes, valores próprios, né, das mulheres e dos homens. E isso cultural é muito importante para a gente pensar no campo, porque os valores, os costumes da nossa população do campo ainda são valores, tá certo? E costumes muito conservadores. E no estado do Espírito Santo, muito mesmo, né? É um negócio que eu sempre falo com as minhas amigas historiadoras, eu preciso que vocês me ajudem para a gente compreender um pouco mais essa realidade. Todas essas visões acabam conferindo uma identidade, um papel social para as homens e mulheres. Então, tem isto de homem, isto de mulher. Mulher tem que agir assim, homem tem que agir assado, né? E, com certeza, esses papéis sociais acabam, né, conferindo aos homens um processo, né, de superioridade e às mulheres um processo de inferioridade, né? Tudo isso se justifica como natural na vida humana. É como se a gente nascesse assim e tivesse que cumprir esse ordenamento, né, da vida. Então, assim, a perspectiva, abre aspas, natural, fecha aspas, ordena também o senso comum da nossa vida. Né? A gente ouve das pessoas dizer, não, mas sempre foi assim no mundo e sempre será assim no mundo. E nem sempre foi assim no mundo, por isso que eu comecei lá por trás, e nem sempre será assim no mundo. Né? Aí, né, a nossa teoria crítica trouxe uma categoria analítica, e eu quero dizer muito isso aqui, né? Porque hoje há uma confusão. Gênero é um conjunto de características sociais, culturais, políticas e psicológicas, jurídicas e econômicas atribuídas às pessoas de forma diferenciada de acordo com o sexo. As características de gênero são condições socioculturais que variam através da história e se referem aos papéis psicológicos e culturais que a sociedade atribui a cada um naquilo que considera masculino e feminino. Né? Hoje há uma confusão, né? Porque surgiu aí a tal da ideologia de gênero, né? Que nada mais é uma concepção, tá certo? Instrumental para desconstruir, né, essa categoria analítica, porque gênero é uma categoria para analisar uma dada realidade histórica nas relações sociais entre os homens e as mulheres. Ela não é, tá certo, um conceito ideológico imposto à humanidade. Então, assim, foi construído, lógico que como a gente avançou, teve uma reação a essa realidade. Né? A reação foi construir esse dito tal ideologia de gênero, né? Que vem dizer que nós queremos que os homens virem mulheres, assim, numa linguagem bem simples, as mulheres virem homens.
Não é isso, né? A categoria analítica de gênero, ela vem trazer uma condição de olhar a realidade das mulheres e dos homens para compreender as relações sociais entre mulheres e homens e as relações de poder entre mulheres e homens, mulheres e mulheres, porque tem relações de poder entre nós, as mulheres, e as relações de poder entre os homens, né? Então, assim, ao analisarmos a realidade social, a gente utiliza a categoria gênero para pensar nessa realidade como se coloca as desigualdades entre nós, né, e como se constrói, né, a mudança dessa realidade, como se transforma. Então, eu queria colocar isso. Bem, sexo são as características físicas biológicas, tem nada a ver com a categoria analítica de gênero, tá certo? Porque o sexo, ele contribui para as análises, né, nas relações sociais, né, do que é colocado para homens e para as mulheres, né? Bem, segundo Eliette Safiotti, gênero é uma categoria analítica, né, e seu conceito deve ser capaz de captar as tramas das relações sociais, bem como as transformações historicamente por elas sofridas através dos distintos processos sociais. Se nós analisarmos a realidade da minha avó, da avó de cada uma, e for analisar a nossa, nós vamos, através da categoria analítica gênero, nós vamos já ver mudanças. Então, é importante dizer isso para a gente não entrar no discurso conservador, atrasado, e que, né, impede os estudos científicos de conhecimento da nossa realidade para desconstruir um processo de opressão e dominação. Na realidade, esse termo cunhado, né, ele tem a perspectiva de manter a dominação e a opressão dos seres humanos, e a exploração também, né? Aí sim, as desigualdades de gênero foram construídas historicamente em decorrência de um modelo de sociedade patriarcal racista, baseado numa organização sexual hierárquica muito forte na esfera familiar e que também foi transportado para a esfera pública. Gente, a divisão sexual do trabalho, a distribuição do trabalho entre homens e mulheres existe há muito tempo e em diferentes espaços e sociedades, vocês viram aí, né? No entanto, é na sociedade capitalista que esse processo de ampliação do capital, né, torna essa divisão, tá certo? Coloca essa realidade muito mais visível, né? Aí eu trouxe aqui um conceito de agricultura familiar. E por que eu trouxe de agricultura familiar? Porque, na realidade, o Espírito Santo, né, 80% do nosso território, né, ele é ordenado pela agricultura familiar. Não sei se os meus dados são antigos, mas eu acho que ele ainda estão, né, dentro de uma normativa estatística, né? O conceito de agricultura familiar estabelece que a unidade de produção familiar deve utilizar predominantemente a mão de obra da família nas atividades econômicas, né, no estabelecimento, no empreendimento, portanto, inclui o trabalho do homem, da mulher, dos filhos e das filhas. Bem, para Silva Arantes, a divisão sexual do trabalho se mantém pelo princípio da separação entre o que é o trabalho do homem e o que é o trabalho da mulher. Aí, voltando lá atrás, tá certo? De que o trabalho da mulher está associado à reprodução, o cuidado com as crianças, a manutenção do cuidado, tá certo? E o processo de cuidado com a sexualidade para sucessão hereditária, né? Então, porque além da gente lavar, passar, cozinhar, né, e fazer outras coisas, que na roça também está relacionado a outras coisas, a gente ainda tem que cuidar, né, para que a sexualidade, nesse processo sucessório, seja mantido de forma correta, porque não pode se gerar dúvidas, né, sobre o repasse da herança, né? São relações como destaque Irata e Corgô, que o trabalho das mulheres apresenta uma conotação natural, maternal, e que não recebe o mesmo destaque hierárquico de remuneração que os homens. Então, a maternidade, né, hoje a gente trabalha um conceito de maternidade como função social. Por quê? Porque a gente reproduz a espécie humana. Se as mulheres resolverem não ter mais filho, não tem mais espécie humana.
Se a gente olhar outros países, já está acontecendo isso. Então, mas a maternidade, ela foi transformada num processo, né, natural relativo à manutenção do processo de reprodução. Então, se construiu mitos sobre a maternidade e que a gente tem trabalhado muito isso com as mulheres, né? O mito do amor materno, o mito do cuidado somente das mulheres. Então, assim, são mitos que foram sendo construídos ao longo desse tempo, né, e que não estamos tentando desconstruir. Dessa forma, o trabalho do homem tem maior visibilidade, né, e valorização social também, né? A agricultura familiar é caracterizada por uma especificidade composta por uma unidade de produção e, né, essa característica determina o comportamento do camponês. Aí vocês estão vendo que eu estou usando o masculino, né? A atividade econômica é baseada em dois princípios diferentes, sendo os padrões de produção determinados não apenas pelas considerações a respeito do lucro, mas também pela necessidade da família, que é o processo da subsistência, né? E aí existem, nesse processo, duas lógicas diferentes e complementares, uma voltada para a produção do mercado exterior e outra para dentro, para a subsistência da família. E há um entrelaçamento na vida, né, dessas duas formas de produção e também da forma de reprodução, tá certo? Aí, no caso, as mulheres agricultoras, na divisão sexual, vem com duas dimensões, né? Por ser uma unidade de produção, as mulheres também estão no que a gente chama de roça, né? Elas também produzem, elas estão no processo produtivo. Só que nesse processo produtivo, elas não são visibilizadas, há uma desvalorização social, não há um reconhecimento desse trabalho, né? E também não há uma valorização monetária. Poucas são as mulheres, numa constituição de uma unidade de produção, que recebem parte do que elas produzem, o que a gente chama de roça no nosso cotidiano, tá certo? Na realidade, é um processo de exploração do trabalho dessas mulheres, né? Que ele também não é contabilizado no final do preço do produto, né? Se contabiliza o trabalho do homem, mas não se contabiliza o trabalho da mulher, né? Não se dá o valor individual a esse trabalho. Então, isso se dá também nessa divisão sexual do trabalho, né? E a gente tem também o que a gente chama de trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico, porque trabalho, para nós, no movimento feminista, trabalho doméstico é trabalho. E o trabalho na roça, para a subsistência humana, aquilo que se produz, né, que vai manter a espécie humana e vai dar condições alimentares, né, para que a gente possa viver com tranquilidade e se reproduzir, isso também, tá certo? É trabalho, isso tem valor, isso demanda energia, isso demanda organização. Então, para nós, é trabalho, né? Aí, se condicionou que trabalho produtivo é o que está no mundo público, né? E o trabalho reprodutivo é o que está no mundo privado, que é a casa, que é a cozinha, o quarto, né? E na roça, expandindo um pouco mais, tá certo? Para os quintais, né? Que alguns chamam de roçado, né? Para os quintais produtivos, né? Onde está a horta, onde estão os pequenos animais, ali, né? O excedente vai, né? Para o mercado, mas muito e se dá a sua produção para a subsistência humana. Bem, o sujeito, já terminando aí, o sujeito reconhecido do trabalho do campo é o homem. Ele é o dono da terra e ele é o dono da mulher, né? Já falei, né? Além do trabalho usualmente considerado como doméstico, é a lida com leite, com outras atividades próprias, né? A gente lida com as galinhas, com a horta, vamos lá. Além de todas as tarefas, as agricultoras trabalham com o marido na roça, de onde sai o produto para a venda. Mesmo assim, essas agricultoras costumam se dizer que na roça elas apenas ajudam. E aí eu sempre brinco com as mulheres assim, que o nosso nome na roça é ajuda. Porque tá assim, não, minha patroa ou minha mulher me ajuda. Então, assim, a característica da mulher camponesa não é que é uma mulher
que produz, né, que tem condições de conhecer todo o processo de produção, né, desde o solo, e de conhecer o solo, e de como planta, a época, de como cuidar daquela produção e a época da colheita, isso não existe para as mulheres no reconhecimento público do seu trabalho, né? O reconhecimento público do trabalho da mulher é a ajuda que ela, né, esse nome ajuda é um nome que a gente precisa parar de usar, né, e trabalhar com os camponeses e camponesas para não usarem mais, porque não é uma ajuda, não é um complemento, né? As mulheres também têm responsabilidade nesse processo. E sem elas, esse processo se daria muito, na perspectiva da produção, de uma produção muito menor, né? Porque a força de trabalho dela está colocada. Bem, gente, isso se transporta, esse desequilíbrio entre o que é público e privado, né? Se transporta na estrutura do funcionamento do campo. Então, por exemplo, os diversos movimentos sociais do campo, né? O que domina é o poder masculino, e as decisões de instâncias também de voto, por exemplo, quem decide é o masculino, tá certo? Então, assim, você vai ver a participação das mulheres no movimento, elas são feitas com muita dificuldade, hoje jamais, mas com muita dificuldade, né? Isso se dá muito na perspectiva do homem. Você vai nas cooperativas, eu vi até no censo agora, deixa eu pegar aqui o dado para vocês, mas eu posso dar depois no debate, né? Me perdi nos meus papelzinhos aqui com dados, mas vamos lá. Você vai nas cooperativas, vocês vão ver que o número de mulheres é ínfimo, poucas falam nas assembleias, poucas se colocam, e não é porque elas não sabem, elas têm conhecimento, elas têm vivência, mas isso é constituído de um processo refratário para a fala dela não é reconhecida como algo valorado, algo que contribui no processo, tá certo? Então, assim, tudo que é das mulheres é desvalorizado. Então, a fala também, a construção do pensamento, a construção do que ela vivencia na realidade não tem valor nenhum, tá certo? E aí isso se dá nas associações, se dá no movimento sindical, se dá no MST, no MPA, no MAB, que se dizem movimentos, inclusive, mais revolucionários, do ponto de perspectiva de princípio de transformação, e incide na educação das escolas rurais agrícolas. Vão lá para vocês verem quantas meninas têm, e eu dialogo muito com essas meninas, as dificuldades que elas têm no cotidiano para se manter na escola, porque eu já ouvi meninas dizer, meu pai diz, não sei para que precisa estudar, para puxar enxada, até hoje, no século XXI, né? E também isso se dá com problema na sucessão hereditária, porque as meninas estão saindo do campo, buscando outros caminhos, porque nós fomos construindo um processo de emancipação. E elas querem ser sujeito político disso, né, dessa realidade. Então, hoje a gente tem uma masculinização do campo, né? Isso é real. A sucessão hereditária continua com problema. A posse da terra ela é sempre masculina. Eu fiz esses tempos uma oficina com as jovens lá em Nova Verona, em São Mateus. Deve ter gente aqui que conhece, uma localidade rural. E aí, a relação delas com a terra? E aí a gente começou a discutir essa questão da herança. E aí apareceu uma mocinha lá dizendo, olha, eu já recebi minha herança. Aí eu falei, o que você recebeu? Aí ela disse, eu recebi 25 mil reais. Eu falei, já melhorou, porque antigamente minha avó recebeu de herança uma máquina de costura. Aí eu falei, já deu uma melhoradinha, né? E eu falei, e seus irmãos? Ela falou, meus irmãos receberam terra. E quanto que vale a terra que eles receberam? 100 mil reais. Então, assim, o valor da divisão igualitária de um patrimônio, né, de onde se produz igualmente, tanto no espaço público e não no privado, lógico que os homens
na roça é muito mais difícil eles compreenderem isso pela perspectiva conservadora das normas, dos valores, dos costumes. O valor é muito enorme, assim, de diferença, né? São 75 mil reais para quem tem a terra e para quem recebe 25 mil. E ela ainda me disse que as irmãs que receberam entregaram esse dinheiro para os maridos. Né? Então, assim, eu estou trazendo essa realidade para vocês, para a gente ver as nossas dificuldades, né? Essa desvalorização do trabalho produtivo, do seu reconhecimento enquanto sujeito do processo e da presença de todas as etapas nesse processo produtivo e da presença da mulher em diversos espaços de poder, decorre nitidamente das relações de gênero patriarcais, com o controle do nosso corpo, com o controle do poder e com a violência contra as mulheres, né? Então, vou chamar aqui de companheiros e companheiras, porque eu sei que todos vocês também têm uma perspectiva, de um modo ou de outro, de transformação, né? Essa é a realidade das mulheres. Então, é uma realidade ainda no campo invisível, de muita dificuldade, né? Tem muita desigualdade no campo para as mulheres, e que a gente precisa enfrentar. E eu acho que a assistência técnica, né, como uma política pública, ela é fundamental para isso, né, de reconhecer esse sujeito mulher. Eu sei que tem muita dificuldade para os homens, principalmente, chegar numa casa rural e ficar dialogando com a mulher, certamente vai gerar desconfiança. Né? Nós temos um instrumento da futrica e da fofoca, que no meio rural é muito presente, né? Aí já se gera juízo de valor sobre aquela mulher. Eu sei dessas dificuldades todas, mas nós precisamos ver como a gente rompe e vai trazendo as mulheres para essa realidade. Eu sei que o avanço tecnológico também, eu não entrei nisso, né? Dos diversos mecanismos de produção também fazem com que a gente tenha um espaço maior para as mulheres, mas isso também tem ocorrido para as mulheres do campo da mesma forma que ocorreu a entrada das mulheres no mercado formal mercado formal de trabalho. Né? Isso não tirou a responsabilidade dela do cuidado do processo reprodutivo. Nós, mulheres da cidade, porque eu moro na cidade hoje, né, nós saímos para trabalhar, mas somos nós que cuidamos de tudo que diz respeito ao processo reprodutivo. No campo é a mesma coisa. Né? As mulheres podem até hoje, nós aumentamos muito as mulheres que são proprietárias, né, que são as chefes de família e cuidam da terra. Né? O censo de 2006, nós éramos 12% no censo agropecuário de 2017. Então, assim, mas isso não nos tirou a responsabilidade do cuidado reprodutivo. E, infelizmente, o Estado, ele reproduz isso. Vocês já viram quando uma Secretaria de Agricultura chama para qualquer tipo de atividade? As narrativas, né? Primeiro é o público, imensa maioria são homens. E as narrativas são sempre focadas no homem do campo. Os desenhos são dos homens produzindo. As músicas falam dos homens na produção do campo. Então, assim, tudo isso está dado na nossa vida. Nós já desconstruímos com as lutas das mulheres. Né? A perspectiva na Constituição de 88, de ter a legalização da profissão de trabalhadora rural, foi para isso. Tá certo? E várias outras questões que a gente vai colocando no debate. Eu acho que eu já me estendi. É isso que eu queria falar para vocês. Né? Espero ter contribuído nesse diálogo e na reflexão de que a gente precisa mudar essa realidade e que nós todos somos sujeitos dessa transformação. Né? E nós, mulheres, um pouquinho mais, porque é sobre nós que está o processo de dominação. Né? E eu quero convidar os homens, né? Extensionistas da Incaper e outros homens que estão aqui de outros organismos, a vir se juntar a nós, mulheres, solidariamente, para que a gente possa construir uma sociedade onde sejamos mais iguais, onde a fraternidade e a solidariedade sejam instrumentos, né, para vivermos bem, com dignidade e nos amando. Toda essa realidade de reprodução da espécie humana. É isso.
Falei demais, né, gente? Foi maravilhoso, Edna. Eu não sei se você conseguiu. O chat, gente, eu preciso ler o chat. Pois é, ficou enorme, porque o pessoal está assim, participando muito, entendeu? A gente vai salvar esse chat, a gente te manda para você ver muita consideração interessante, né? Nós estamos conseguindo incomodar. Tem um colega que está dando mensagem para mim, já preparando para pensar. Eu acho que tem gente aí que está nem pensando assim, poxa vida. Mas vamos abrir agora, né, para o debate. Nós temos agora são 3h17 já, mas vamos abrir para o debate até umas 3h40, né? A gente vai extrapolar um pouquinho. Pode ser, Patrícia? Abre o microfone aí, Tati. Deixa eu fechar o meu. Não, pode deixar só para você responder as perguntas. Aí, eu gostaria do seguinte, eu vou estar olhando aqui, Patrícia, quem está levantando a mãozinha, ou então quem quiser já coloca a pergunta no chat, tá? Ou coloca que participa lá, que a Patrícia me ajuda aí organizando quem vai fazer a pergunta primeiro. Ale, só agradecer a Edna, foi maravilhosa a palestra, viu, Edna? Obrigada. Eu já tinha tido oportunidade, né, de assistir algumas palestras suas e foi ótima. Eu queria pedir aos colegas apenas para tentar ser breves, né, nas colocações e nas perguntas, para a gente conseguir fechar aí mais ou menos dentro do nosso tempo proposto, tá bom? Por enquanto, está aparecendo um monte de elogio. Sara. Oi, Ari, pode fazer a pergunta. Pode falar. Então, Edna, parabenizar aí pela sua fala, né? Sua fala esclarecedora. Eu citei ali que eu estou assustado, não sei por onde começar. É tanta coisa machista que a gente não sabe por onde começar. E eu citei lá também, depois você vê lá, que infelizmente o campo ainda é um campo muito fértil, as mulheres têm um campo muito, elas são muito entregues. Elas são o maior problema que nós temos hoje. Então, tem que haver um trabalho muito bom, como esse trabalho que está sendo feito aí, tem que ser feito direcionado para as mulheres, porque a gente nota que a resistência maior é delas. Elas estão tão acostumadas com o sistema que elas estão sem força para mudar, certo? Então, assim, tudo bem, acho que é legal, o nosso extensionista é muito bom, mas nós temos que fazer um trabalho focado com essas mulheres, sim, no campo aí. Porque, pelo menos aqui em Mitirama, a gente tem muitos trabalhos, bons trabalhos, mas a gente nota que a mulher é extremamente submissa ao homem. E ela parece que acostumou a ser submissa. Eu sei que não é culpa dela, é sistema, né? Então, assim, eu disse lá em relação a isso. E a gente tem feito sim, cara, eu falei aqui, né? Hoje minha filha já arrumei a cama, já lavei prato, a gente está fazendo isso. E eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe me ensinou, não, um monte de tarefa, cada um faz lava os pratos um dia. Mas isso não é comum, sabe que isso não é comum na gente? A gente nota que isso fere a masculinidade, a gente acha que, isso é trabalho da mulher, isso é trabalho da menina, né? Então, assim, viu, Edna? Te parabenizar as colegas aí, e dizer, assim, que a gente tem que atuar nesse campo aí, especificamente das mulheres, fazer um trabalho com elas, especificamente com elas, porque elas ainda são um campo muito fértil para essa proliferação desse patriarcalismo. Ok? Edna, abre o seu microfone. Eu comento agora? Pode ser. Como que é o nome mesmo do companheiro que falou? A Maria. Clarice Podemos. Podemos, Na realidade, é o que eu falei para vocês, né? O campo ainda tem normatizações de valores, de cultura, de tradições muito arraigados, né? E esse repasse do papel da mulher, né? E o que ela precisa cumprir enquanto padrão patriarcal, ele é muito forte também, né? Vocês sabem que o território rural ele não tem um processo de sociabilidade, né, muito presente, né? O que incide nesse território rural que leva a um desenvolvimento das relações sociais
e até mesmo das forças produtivas, né? O que a gente tem lá? Para as mulheres, por exemplo, o que é o espaço de sociabilidade das mulheres, onde ela pode dialogar, onde ela pode adquirir conhecimento, né? Onde ela pode buscar informações. O espaço que ela tem é a igreja, né? E muito da religião, ela não tem nada contra as religiões, tá certo? Quero dizer para vocês que eu tenho a minha, eu acho que a fé é importante, né? Mas eu dialogo isso, inclusive, com meus amigos das diversas religiões que tenho, né? De que a gente precisa buscar desconstruir esses papéis também, né? A partir da perspectiva da fé. Então, assim, ali, às vezes, muito, né? Nesse espaço de sociabilidade, há uma relevância a esse processo padrão. Né? A perspectiva de que a gente, de que nós mulheres, né, podemos ser sustentadas, tá certo? E ter uma dependência financeira dos homens, no território rural ela é muito mais presente. A perspectiva, né, das meninas, quando elas conseguem enxergar que elas podem ser sujeito da sua própria história, ela quer correr da roça, né? Eu conheci meninas camponesas trabalhando na cidade como empregada doméstica que recebe R$350 hoje, no salário mínimo de 1.000. Por quê? Porque a perspectiva que ela tem de ter uma vida mais feliz, de ter uma autonomia, de ter uma renda financeira sua. Então, assim, você tem toda a razão, que as mulheres, elas colocam, tá certo? Essa dificuldade. Mas por que elas colocam essa dificuldade? Porque a cobrança no exercício desse papel patriarcal delas é muito forte. É muito forte. As mulheres que são ativistas, são lideranças no campo, elas sofrem um preconceito, uma discriminação cotidiana. As relações de poder, elas são muito massacrantes, né? São mulheres que são bem vistas, aí abre aspas e fecha aspas com bem vistas, né? São mulheres que têm, na sua condição de vida e identidade, adjetivos, né? Que são juízos de valor sobre a sua atuação. Então, assim, eu vi companheiras lideranças de diversos movimentos dizer, eu não posso estar num espaço, né, onde tem muitos homens, porque o comentário da minha comunidade é que eu vou trair meu marido, né? Então, assim, nós precisamos, tá certo? Realmente organizar mais as mulheres. Estamos fazendo isso no campo. E eu acho, e a Patrícia me conhece, eu, inclusive, sou meia olhada, meio de banda, né, pelos gestores públicos, eu sempre digo que a política pública, ela também é fundamental nisso, porque nós do movimento, às vezes, não chegamos aonde vocês chegam. E nem mesmo ter a mesma autoridade de vocês, tá certo? Porque o conhecimento científico que vocês têm, o conhecimento que vocês têm da gestão pública e das políticas públicas, nessas relações de poder tem muita importância, né? E isso, às vezes, leva com que homens e mulheres possam também, né, abrir a sua mente para uma reflexão. E a política pública, para nós do movimento feminista, a gente luta muito por políticas públicas, porque a política pública é um instrumento para desonerar esse peso que o patriarcado colocou nas nossas costas, né? E para desconstruir essas relações desiguais, porque são relações sociais totalmente desiguais, tá certo? Eu sei que é muito difícil, eu sei que tem dificuldade, mas eu acho que a gente está avançando. Então, assim, eu sempre digo para as mulheres que a gente precisa enfrentar, enquanto sujeito político, essas discriminações, essas concepções de juízo de valor sobre os nossos posicionamentos. Tudo das mulheres, a exigência maior. Nós sempre temos que mostrar que nós somos qualificadas, tá certo? Nós sempre temos que mostrar que a gente tem condições, e muitas vezes a gente não tem nem condições de mostrar, porque a nossa fala, né, ela é cerceada. Ela é cerceada de, às vezes, não dizendo assim, você não pode falar, mas olhando de lado, né, com aquela cara do pensamento assim, lá vem, sei que entende daquilo. Então, assim, os olhares, tá certo? O corpo. Comecem a reparar
como que essas relações de poder, elas também se manifestam no corpo. O corpo, ele vai demonstrando isso. O dia que vocês vão trabalhar metodologias, né, que eu tinha até falado para a Patrícia que eu não gosto de palestra, não, eu gosto de metodologias pedagógicas, porque a gente vai observando essas coisas no corpo, nas relações de poder entre homens e mulheres, porque a gente tem muitos homens no campo, não, eu tenho uma igualdade com a minha mulher, a gente divide os trabalhos de casa, divide os trabalhos do campo, mas a mulher começa a falar alguma coisa, o olho já fica assim, meio lado, assim, sabe? Aquela coisa assim, ela olha e ela já sabe. Ela já sabe, ela faz uma leitura daquilo. A gente, às vezes, nem nota, porque a gente não tem essa perspectiva, né, de que como isso incide sobre o nosso corpo. Mas eu acho que a gente precisa desconstruir isso nas meninas e, ao mesmo tempo, tratar a questão da terra. Tá certo? Porque a questão da terra, na perspectiva do campo, é fundamental. Por que as mulheres não podem receber terra na herança? Por que elas não podem administrar, produzir e fazer isso? Sabe? Então, assim, essa sucessão rural, ela precisa ser trabalhada também, né? Para que as mulheres, inclusive, fiquem no campo, porque senão daqui a pouco vai ter só os homens lá. E lá não vamos ter, né, mais as mulheres, né, nesse processo. Vocês estão nas escolas agrícolas, vocês vão ver, muitas meninas resistem. Mas quando saem lá como técnico agropecuária, aí já tem um casamento, aí vão reproduzir o projeto, ou então elas vêm para a cidade para trabalhar no comércio, né, relacionado aos produtos agrícolas. Então, acho que você tem toda a razão, mas eu acho que nós precisamos aumentar os sujeitos que vão olhando e incidindo nessa realidade. Pode falar, Patrícia. Não, eu acho que assim, a Josiane perguntou se você poderia falar um pouquinho da realidade das mulheres da pesca. Mas antes que Edna, só um minutinho, Patrícia, é porque nós já são 15h30. Então, eu gostaria de falar o seguinte, vamos encerrar aqui, nós temos uma pergunta da Josiane, uma do Lela, uma do Abel e uma da Cris. Aí a gente encerra aqui os questionamentos, ok? Uhum. E aí, de repente, a gente consegue terminar pelo menos dentro dos próximos 10 minutos. Pode ser, Patrícia? Uhum. Então, como a Patrícia disse, Josiane quer saber sobre a realidade das mulheres da pesca, se você tem alguma coisa para apresentar para a gente. Essa divisão também se dá lá, né? Porque se vocês verem a realidade, muitas não saem em alto mar. Nós temos muitas poucas mulheres que saem em alto mar para pesca, né? Aqui no Espírito Santo eu conheci algumas, mas também enfrentam muito essa dificuldade porque ao irem para o trabalho, tá certo? Elas deixam toda uma estrutura para trás da vida reprodutiva. Então, muitas vezes para ela é mais fácil, né, estar no processo em torno da pesca. E esse entorno, ele também é desvalorizado. Você vai para alto mar? Não. Aí ela, então você não é pescadora, né? Mas ela só não está lá no alto mar pescando, mas ela ajuda, olha, eu não ajudo, tô vendo, gente? Eu, de vez em quando, ela está ali dividindo a responsabilidade na toda a preparação para a saída daquele pescador, tá certo? Ela, ao chegar, ela está ali no cuidado, né, daquele produto, ela trabalha o beneficiamento, então ela está no processo produtivo da pesca, e ela é uma pescadora. Então, assim, as mulheres encontram muitas dificuldades, né? Algumas conseguem fugir mais dessa coisa do mar e vão para a coleta de mariscos e outras coisas, mas também tem que cumprir o seu papel, né, reprodutivo nesse processo. Mas tem muitas que acabam também buscando outras formas, né, de geração de renda, porque a divisão, né, da produção, o valor econômico, essa divisão do valor econômico da produção também, às vezes, não chega nela. Então, assim, as mesmas dificuldades em situações produtivas diferentes, né, e em territórios diferentes, porque enfrentam também uma situação territorial, às vezes, adversa, né, para todo o processo, né, de produção do pescado.
A Abel quer saber algumas sugestões de caminhos para iniciarmos um trabalho de desconstrução do machismo nas comunidades rurais e em nossas instituições, lembrando que precisamos entender que esse patriarcado se dá de forma estrutural. Isso, eu acho que aí os extensionistas, né, como quem está na estrutura de poder das políticas públicas da agricultura, tem um papel fundamental de colocar isso visível, tá certo? Nessa realidade, de enfrentar um problema se ele for visível. Nada que está escondido. Eu posso esconder um problema embaixo da cama. Ele está lá embaixo da cama. Se eu trago ele para o mundo público, quer dizer, eu coloco num espaço onde socialmente eu posso tratá-lo, né? Eu vou começar a buscar a resolutividade desse problema. Então, eu acho que todos e todas são sujeitos desse processo, né? Por exemplo, Patrícia hoje exerce um papel que não tinha antigamente, né? Que tem um organismo, ele ainda não é um organismo totalmente autônomo, mas que trata das políticas para as mulheres. Isso foi uma conquista da luta das mulheres. Por quê? Porque a gente não era visível em lugar nenhum, gente. Precisamos... Então, assim, ao construirmos esse organismo, na SEAG, né, porque foi um processo de construção, de debate com a gestão pública, é para trazer o problema da desigualdade nas relações sociais de gênero e, a partir daí, buscar caminhos. Esse já é um caminho. Tá certo? Vocês vão ter aqui diversas oficinas, inclusive sobre metodologias pedagógicas, né? É preciso compreender as mulheres, nós não podemos impor nenhum tipo de mudança radical, porque as mulheres, é aquilo que eu falei para vocês, não é só uma condição material, tem condições subjetivas, é complexo. Eu digo que a gente tem que desconstruir juízo de valor. Tem mulheres que ela precisa de um tempo para enfrentar uma mudança. Muitas vezes ela precisa ver como que ela organiza aquela mudança na sua vida. Ela não quer romper uma vida com seus companheiros, com seus maridos, de amor, de fraternidade. Ela às vezes não quer colocar os filhos em situações de risco mesmo, né? Então, assim, ela precisa ter jeito, ela precisa ter apoio, e ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. Ela precisa ter direito à voz. Eu acho que vocês, enquanto sujeitos políticos dessa política pública, se vocês conseguirem ouvi-la, né, isso já vai ser um meio caminho andado para ela começar a ver que ela tem espaço, né, para se colocar. Eu acho que isso é muito importante. E no restante é buscar junto às organizações, porque isso é um trabalho difícil também, ações de poder, né? Sempre buscar colocar, olha, as políticas de cota, né, das ações afirmativas é para isso, tantas mulheres, tantos homens. Porque se não tiver isso, eu acho que, eu não sei como que funciona na agricultura aqui, porque inclusive a gente precisa conhecer mais, né, eu conheço um pouco, mas a gente também precisa, às vezes, instalar uma política de cotas, né? Nós fizemos isso, por exemplo, com o PAA e o PNAE, o estudo que a Emma Ciliprante fez sobre a compra, mostrou que, assim, e os produtos masculinos, a produção das mulheres não iam, né? Então, instituiu a obrigatoriedade de 30% de compra, isso é uma política, tá certo? Que analisou, a partir das perspectivas das relações sociais de gênero, aquela realidade, e buscou uma solução para aquele problema. Não existe receita de bolo, gente. Nós estamos aprendendo a fazer isso, e isso é uma construção coletiva, né? O que eu penso se junta com outros pensares, o que eu enxergo dentro daquela realidade territorial se junta com outras visões, e a gente vai construindo coletivamente. Eu acho que a política pública ela é fundamental nisso, do ponto de vista coletivo, da transformação. Por outro lado, nós que queremos construir uma transformação, também temos que olhar as nossas posturas, né? Não adianta fazer discursos lindos e maravilhosos, extremamente avançados, e lá na prática política, naquele dia a dia, naquele cotidiano, eu faço o contrário, né? Nós mudamos do dia para a noite? Não, mas a gente pode se policiar, eu sempre falo assim, né? Policiar é o nome meio. Mas a gente pode se vigiar, né? Na linguagem, nas posturas, de como a gente conduz uma reunião,
quem a gente coloca para falar, né? Vamos construir de forma solidária e fraterna, assim, ó, companheira, você pode falar um pouquinho, vamos aqui ouvir a companheira, é importante o conhecimento dela, valorizar isso, eu acho que isso ajuda muito, né? E aí a gente vai construindo junto depois, como que faz isso. Vamos colocar só mais uma, Edna, porque o tempo já está, tem 3 minutos para você responder, Cris. Pode ser, Patrícia, ali, ó. Cris perguntou como a gente vai contribuir para a emancipação das mulheres, valorizando as atividades tipicamente das mulheres, né? Entendendo que historicamente fizeram tais atividades. Sem ao mesmo tempo reificar que são coisas de mulheres. Você entendeu isso, né? As mulheres sempre fizeram e nunca foi valorizado. Como é que a gente faz para valorizar isso sem manter essa divisão sexual do trabalho, né? É mais ou menos por aí, né, Cris? Eu acho que é transformar isso num reconhecimento do processo produtivo, tá certo? De não ser coisas de mulheres, mas ser coisas da produção do campo, né? Nós não temos que dizer assim, fez o biscoito, é porque é coisa de mulheres, né? Mas é a produção da unidade familiar no campo. Então, eu acho que é desconstruir essa lógica de que é coisa das mulheres, né? Isso a gente fez muito, eu acho, quando a gente instituiu a cota no PNAE e no PA. A gente sabia, a partir da produção, né, de que seriam os biscoitos, seriam as massas. Vocês vão ver as associações, vocês vão ver que as mulheres estão muito nisso. Mas lá não está escrito que são a produção das mulheres, está escrito a produção da unidade familiar, porque é a produção da unidade familiar. Então, assim, a gente tem que desconstruir esse conceito que são coisas de mulheres né? E coisas de homem, né? Falando aqui no linguajar do senso comum, né? Então, eu acho... E, por outro lado, visibilizar o trabalho das mulheres no processo produtivo. Gente, na colheita do café, gente. Aí, lembrando aqui da Josiane, as mulheres capixabam acordam cedo para dar conta do trabalho produtivo e depois estão lá junto. Em toda a cadeia produtiva do café. Mas quem produz café no estado do Espírito Santo? Os homens. É difícil a gente constituir, tá certo? Um diálogo com as mulheres sobre os problemas que elas enfrentam na cadeia produtiva do café, porque há problemas, por exemplo, a sobrecarga de trabalho, né? Acordam 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas, né? Vão dormir lá pelas 7, 8, porque elas têm que dar conta. Mas elas estão lá com a sua força de trabalho. Então, eu acho que ao mesmo tempo, o que é de mulher e o que é de homem, a gente valoriza o trabalho produtivo dela. Pessoal, eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque também vai encerrar o nosso tempo de gravação. A gente faz o seguinte, as demais perguntas a gente passa para a Edna, aí ela responde para vocês e a gente manda individualmente. Pode ser assim? Respondo sim. E Antônio Locatelli, vem aí, que eu tô com saudade dessa carne de sol que eu faço. Meu freezer tudo cheio de carne de sol, acabou tudo. Edna, muito obrigada, viu? Eu agradeço em nome de todo mundo que está aqui na sala. Agradecer, espero ter dado uma pequena contribuição aí nessa reflexão. Né? Isso é um diálogo, muito dessas coisas eu fui aprendendo com a teoria crítica, mas muito com a prática política, e como eu falei para vocês, eu fiz uma opção de vida pela prática política de construir movimentos, então isso às vezes me dá uma condição de atraso na teoria crítica, né? Porque né, parar para estudar também demanda você se organizar. Mas eu espero ter contribuído e que a gente continue junto nesse processo e que vocês todas e todas, né, se inspiram nesse processo da desconstrução das desigualdades de homens e mulheres nessa sociedade nossa. Obrigada, Edna. Obrigada, pessoal. Até segunda-feira, tá? Não se esqueçam. Até segunda.